Olá, eu sou a professora Luciana Leal, sou professora de literatura da Universidade Estadual do Paraná, do curso de Letras. Inicialmente, eu quero agradecer muitíssimo a professora Sandra Medina Benini pelo convite para proferir essa palestra. Quero parabenizar todos os organizadores do 19º Fórum Ambiental Alta Paulista, a professora Sandra e todos os organizadores e todos os participantes. O que eu venho falar para vocês hoje é um tema muito caro para mim, que é a literatura, mas essa relação, educação ambiental e literatura. Debates a partir de 3 obras: Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Era uma Vez um Rio e Olho d'Água. Olho d'Água é do Roni Waziri Guará. Era uma Vez um Rio, da Marta Azevedo Panucci. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Essas obras, elas fazem parte dos meus trabalhos aqui na Universidade Estadual do Paraná. Essa primeira obra, do projeto de extensão, Clube de Leitura. Estas 2 obras, do curso, como eu sou professora também de literatura infantil e juvenil, elas fazem parte da minha disciplina e também de um projeto de ensino, que é levar a literatura para a sala de aula de educação básica, como uma sequência didática de literatura indígena, que nós usamos esse livro. Então vamos a essa nossa conversa inicial, pensando na educação ambiental, pensando na literatura e pensando nessa relação que é tão importante. Então a questão ambiental, ela permeia, material e simbolicamente a existência humana. Dependemos, nós seres humanos, da natureza para a nossa sobrevivência. E essa natureza estabelece uma conexão inexorável com o nosso imaginário e com essa exaltação que impacta movimentos artísticos e culturais no Brasil e no mundo. No entanto, essa apropriação crítica da natureza, a partir da finalidade de discussão de preceitos da educação ambiental, ainda não é muito discutida no contexto dos estudos sobre a literatura. Então, nesse sentido, a ideia é essa mesmo, a gente pensar nesse debate do ser humano na modernidade e essas alternativas de uma educação ambiental a partir da literatura. Bom, nós sabemos que essa questão ambiental é um dos elementos centrais, em nossa literatura. Seja pela valorização dos elementos nacionais, vamos pensar no século XIX, início do século XX, e também nessa compreensão da realidade que no Brasil, tradicionalmente, vai desembocando em experimentações analíticas, sociais, da compreensão da realidade, a partir dessa perspectiva dos realismos. Assim a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, que vai destacando essa singularidade da questão ambiental no Brasil, remontando esse mito da criação europeia do território, citando a Carta do Pero Vaz de Caminha como um elemento material e simbólico desse mito. E essa construção simbólica é marcante de tal forma que o próprio nome do nosso país remete a um elemento da natureza, Brasil. O nome de uma árvore se sobrepôs a empreitadas religiosas como Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, enfim. Dessa forma, é inerente que subjetividades criadas em torno de uma possível identidade nacional, questionada em muitos momentos na história da literatura brasileira, tenham elementos suficientes para pensarmos em estudos e pesquisas no campo da literatura, em contato com as recentes discussões ambientais, especificamente a educação ambiental. Então, por isso
que essa aproximação, né, entre a temática ambiental e também o regionalismo na literatura brasileira foi importante, né, para essa promoção também da educação ambiental. Vamos pensar naquelas narrativas específicas, né? Eu destaco aqui Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, que foi publicado em 1938, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, publicado em 1956, né? São alguns exemplos, né? Então, quando a gente reconhece essa construção dos processos do conhecimento e dessa nossa organização sociopolítica, também econômica, que, de certa forma, contribuem para essas mazelas ambientais da humanidade, se torna necessário a gente valorizar formas alternativas de subjetividade, né? que reconectem aí os seres humanos nesse horizonte ambiental. E nós sabemos, né, que para modificar o panorama atual de degradação ambiental, nós temos que democratizar esses objetivos ambientalmente éticos, né, e pensar em agentes de poder legitimador e dos seus discursos. E por isso que eu trago o texto literário. Porque o texto literário ele favorece o trabalho dessa experimentação estética, né, diante dessas formas de subjetividade que são tão importantes. A partir desse trabalho, a palavra, que é muito rico, né? Então, o texto literário tem esse lugar próprio, né, esse lugar único, no despertar, nesse reforço e também nessa ressignificação do interesse dessa dimensão simbólica. Então, a literatura ela é um campo fértil para essa elaboração complexa do ser humano, como é o caso dos conteúdos de educação ambiental. Uma vez que nós não ficamos satisfeitos com entendimentos superficiais, né, para debater essa relação entre os seres humanos e a natureza. Então, a partir disso, eu chego nesse pensar a literatura enquanto elemento central de uma educação ambiental, apesar, né, desse diálogo, desse aporte científico. O que a gente está propondo mesmo é essa organização linguística que é própria da arte. Então a literatura tem esse duplo sentido de formação da subjetividade, né, por ser a expressão de um tempo, de comportamento, e ao mesmo tempo influencia os comportamentos humanos a partir da sua difusão. E a partir disso, a gente pensa também no Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido, ele diz que essa literatura está ligada a essa complexidade do ser humano, né? Porque ela é uma construção de objetivos autônomos, com uma estrutura e com um significado, porque a literatura também é uma forma de expressão, ou seja, ela manifesta emoções e a visão do mundo, de indivíduos, de grupos, e que a literatura é uma forma de conhecimento, inclusive como com incorporação difusa aí do inconsciente. E justamente por possuir uma estrutura tão própria nesse manejo que a arte, né, que a literatura faz à linguagem, essa literatura tem um alcance tão particular que nem sempre a ciência possui. Então, nesse momento, eu destaco essas 3 obras. Então, nós vamos começar com Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi um livro publicado em 2019. Esse livro foi escrito pelo Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton Krenak, que é um líder indígena que vocês já conhecem, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro. A etnia dele é a Krenak, né? Ele é imortal da Academia Brasileira de Letras. Ailton é também professor, né, honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele é considerado uma das maiores lideranças, né, do movimento indígena brasileiro. Ele possui um reconhecimento internacional. Muito bem humorado e com argumento irônico e profundo, essa obra reproduz uma entrevista e 2 palestras proferidas pelo Ailton Krenak. O
texto começa com reflexões pessoais sobre a sua primeira ida a Portugal, o velho império colonizador, e essa surpresa de encontrar graves problemas sociais que não diferiam tanto dos dilemas enfrentados pelos indígenas na antiga colônia. Há também lembranças preciosas da aldeia Krenak no Vale do Rio Doce, uma região tão impressionante, mas também tão degradada pelos equívocos dessa extração mineral e dessa expansão agrícola desatinada. Então o livro descreve essa percepção indígena das questões contemporâneas e oferece assim uma crítica amistosa, mas extremamente incisiva, de conceitos e práticas reducionistas. Há ainda referências ao trabalho de outros intelectuais e líderes religiosos indígenas e a contribuição das universidades e de organizações envolvidas nessa reparação de injustiças, essa eliminação do racismo e respeito a essa autonomia dos povos originários. Então a temática central é o risco cada vez mais palpável de autodestruição da vida humana no nosso planeta, uma vez que essa sociedade globalizada e também alienada insiste em seguir parasitando, né, essa natureza e explorando a força de trabalho da maioria subalterna. Então parece evidente que não é uma boa ideia insistir nessa dupla exploração, sociedade e natureza, para manter esses padrões injustos, né, e também suicidas de produção, de consumo, de desperdício, de acumulação de capital. Nesse sentido, a contribuição de escritores como Ailton Krenak é extremamente oportuna e pertinente. Agora eu vou ler a página 31 para vocês nesse livro. Tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? Bom, joias como essa que eu acabei de ler nos ajudam a perceber que esse problema central dos brancos, ou seja, os não indígenas, são aqueles mais brancos que os outros, né? Que acham que têm o direito de explorar, né? De controlar, de seguir mandando. E também provam, né, como a manutenção de desigualdades e injustiças estruturais é uma condenação antecipada do fim do mundo. Então, considerando tudo isso, não resta dúvida que esse livro, além de prazeroso, é indispensável para refletirmos sobre o começo, o fim e, com sorte, né, algum recomeço. Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, foi o livro lido no Clube de Leitura Virtual João Azanello Carrascosa, que é um projeto de extensão que eu coordeno aqui na Unespar de Paranavaí, e esse projeto é em parceria com as faculdades Facate de Tupã. Então eu digo que foi um momento raro daquela tarde de 27 de agosto, que eu nunca vou me esquecer, de 2022. Discutir um livro escrito por um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro, né? São um público de professores que serão professores, alunos de letras e de pedagogia e comunidade de forma geral. Então esse líder indígena, ele critica essa ideia de humanidade como algo separado da natureza. É uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô, né? E eu vou ler mais algumas partes do livro para vocês. Lerei um parágrafo da 23, da 24, da 26 e da 33. O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos
Ficamos tão fora de série com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Nosso tempo é de especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente, espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. Definitivamente, não somos iguais e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais, significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Gostaram? Bom, o dia em que esse livro foi discutido no clube de leitura foi um dia de muitas provocações, né? Um dia de muitas reflexões. Então, essa é uma forma da gente pensar essa literatura na educação ambiental. Então, um livro que não diz diretamente sobre essa educação ambiental, diz tão indiretamente e forma professores com esse sentido para educar, né? Proporcionar essa educação ambiental nos suas respectivas escolas, em todas as salas em que ele estiver atuando. E agora eu quero falar para vocês de um livro que se chama Era uma Vez um Rio, da Marta Azevedo Panuzio. Esse livro foi publicado a primeira vez no ano de 2000. A Marta Azevedo Panuzio, ela é uma escritora brasileira, né? Ela é formada em letras, né, pela Universidade Federal de Uberlândia, foi professora há muitos anos, ganhou o Prêmio Jabuti. Imagina que em 1979, né, ela ganhou o Prêmio Jabuti no seu livro de estreia aí da literatura infantil. E ela criou um programa que chama Cerrado e Letras, que ela recebe estudantes na fazenda, na sua fazenda, para conversar sobre os seus livros. E essa história aqui é uma história comovente, um livro que me comoveu muito. O leitor vai acompanhar as transformações da natureza, a agonia de um rio, seus conflitos, seus dilemas, e é surpreendente a realização dessa obra no que diz respeito à função de suprir essas necessidades básicas do homem, como a fantasia, como o conhecimento. Então, ao botar assim no mesmo leito, né, o rio e o menino, que é o que essa autora faz confluir essa mistura da rida, do rio, vida, tempo, infância. De tal maneira que o leitor pode se identificar como menino, porque eu me identifiquei. No seu tempo, no seu imaginário, nessa metáfora de vida, e pensar aí nesse conhecimento. Então, o tempo é a porta de entrada para a fantasia, né? E o recurso aqui é extremamente poético, uma linguagem extremamente bem elaborada, uma linguagem poética, né? Que fala sobre esse conhecimento do ser, do mundo, da vida. E essa realização poética, ela é o grande mérito da obra. Então, essa obra se inicia com o clássico Era uma Vez, né? Estabelecendo um tempo passado em que o narrador busca recuperar, né? Então, até o quarto capítulo, por exemplo, os capítulos são curtos, Era uma Vez. E é determinante para delimitar esse tempo, esse espaço, essas personagens, esse narrador, sabe? E assim as imagens, as vozes, os dramas vão ficando na memória desse leitor.
O primeiro capítulo ele é excelente para a gente pensar nessa riqueza da linguagem, né? E o primeiro capítulo tem 2 linhas. Ele diz assim: começo, capítulo 1. Era uma vez um rio, o meu. Era uma vez um menino, eu. E assim é o primeiro capítulo. Então, a personagem central, que se chama Augusto, que recorda a sua infância no interior, vivida ao lado de um rio. E por esse rio ele tinha um grande amor. Quando ele é adolescente, ele parte para estudar na cidade grande. E depois, anos mais tarde, ele retorna ao lugar de origem. E já adulto, casado com um filho de 9 anos, ele reencontra esse rio. Mas esse rio está agonizando. Então é uma história à primeira vista sem muitos atrativos, mas o apelo emocional que tem nesse livro torna-o muito atrativo, né? E o uso dessa linguagem. E assim o leitor caminha pelo capítulo 2 com a descrição desse meu rio, né, que inicia lá no capítulo 1, com os girinos, os lambaris, as piabas, o cará. Esse rio que passava perto da casa desse menino, né? E ele diz, né, lá no capítulo 2, de cá, gente rica, de lá, gente pobre, né? E assim ele caminha, esse livro caminha pelo capítulo 3, curtos, uma página para cada capítulo, a maioria. Então no capítulo 3 fala desse rio na seca, que é vazio, que é praieiro, fala desse rio nos tempos de chuva, que é derramado para os lados. No 4º capítulo vai falando que as pessoas morriam afogadas pelos mais diversos motivos. E esse narrador, personagem que defende esse rio, diz que a culpa nunca era do rio, a culpa era da pinga, da epilepsia, mas todos colocavam a culpa no rio, né? Então, esse Augusto, narrador, personagem, ele era proibido de brincar nesse rio, né? Isso entristecia muito. E o leitor vai caminhando com essa personagem, com esse amor ao rio. Capítulo 5, ele pede para o pai levá-lo à cabeceira do rio, mas isso nunca acontece. O pai fala que tinha chão movediço, que tinha jacaré, que tinha lobisomem, que tinha mula sem cabeça. E o leitor segue com esse menino, o Guto. Lá no capítulo 11 a gente vê o Guto nadando, né? E nadava muito bem para sua idade. Mas ali no capítulo 11 a gente já tem o primeiro indício de contaminação desse rio. As buchadas de vaca que são jogadas na água. Ele fica chateado, enfim, já temos essa percepção. E aí, lá no capítulo 12, esse narrador nos mostra que ele tem a impressão de que ninguém gostava tanto daquele rio quanto ele. E ele faz um juramento que ia dar o seu melhor pelo resto da vida por esse rio. E lá na página 31, que é o capítulo 12, ele diz assim: Pai, quando eu crescer, o Senhor me deixa ser professor de rio? E o narrador segue. E ele conversa com esse rio, né? Ele fala: bye bye, meu rio, de tarde eu volto. Esse rio é o confidente dele. E aí nós temos a configuração desse Augusto na escola, né? Que ele escreve um livro na 4ª série. E esse livro é sobre a biografia e história desse rio, né? Enfim, tudo está relacionado com esse rio. Ele escreve uma poesia sobre o rio, que é classificado em 3º lugar no concurso de poemas, né? Ele estava já na 1ª série do ensino médio, quando ele escreve essa poesia. E eu vou ler esse poema para vocês. Capítulo 16, página 43. O Rio Valente. Presta atenção, minha gente, na história que eu vou contar. Era uma vez um rio valente, que nasceu pequeno, abriu-se caminho no peito, se encheu de afluente. Foi indo, meio sem jeito, mas sempre contente, rio abaixo, deslizando, pelejou tanto, e morreu na praia, coitado, como por encanto. Meu riozão, riozinho, tão grandão, tão pequenininho, mas mesmo assim cabe inteiro dentro do meu coração. E vai seguindo. Lá no capítulo 19, ele diz que o plano dele
era o rio, né? Ele queria aprender tudo a respeito da água, do rio, do mar, para um dia mais adiante ajudar esse rio, quando chegasse a hora e fosse preciso. Lá no capítulo 23, todos os domingos ele fingia que ia pescar, mas ele ia namorar o rio. Conversava com o rio, contava tudo, enfim. E aí o livro chega no que a autora divide aqui no meio, já no capítulo 28. A vida vai tomando outro rumo, né? Ele vai ficando moço, já tem que começar a estudar. Passa no vestibular, uma universidade respeitada, das mais antigas do país, o único que oferecia o curso escolhido. Era longe demais da sua cidade. Aí ele vai se despedir do rio. E aí nós, leitores, sentimos um nó na garganta. Isso está lá na página 97. Agora, com 19 anos, medindo 1,88, o vão me parecia tão alto, nem o parapeito perigoso. Havia desafios maiores esperando por mim. Mas havia também aquele nó na garganta. Rio, toma conta da nossa ponte, se algum dia ela ficar engasgada. Conta história de guerras, de princesas e príncipes, de heróis, eu expliquei para o rio. E se ela chorar? Ele perguntou. Você chama o vento e canta para ela. Eu lá sei cantar, meu menino. Claro que sabe, meu velho. Canta a canção das águas, a canção do rio, de que eu gosto tanto. Se for preciso, diz para ela que eu já estou voltando. Não, Guto, mentira tem perna curta. Ela sabe, como eu sei, como você também sabe, que centenas de luas cheias vão nos iluminar antes que você possa voltar para nós. Você, rio, ainda tem a ponte e a lua, mas eu vou sentir saudade demais da conta. Eu cresci aqui, vou morrer de saudade. Se pudesse, levaria vocês 4 comigo. Vão se passar luas demais. É muito longe onde eu vou. Não sei onde eu estava com a cabeça quando fiz esse vestibular. O rio ficou calado, jururu. Era um rio muito sistemático, não ia dar o braço a torcer. Apenas disse que, se eu quisesse levá-los, eu os levaria. Só dependia de mim. Se quiser eu levo? É claro que eu quero, por favor me ensina. Presta atenção, Guto. O que a gente ama, a gente leva consigo. Ah, o leitor fica com o nó da garganta aqui sim, que é a hora da despedida. Então é hora difícil, ele bate asas e voa. Então Augusto vê rios mais importantes do que o dele, mas era pelo seu rio que ele tinha ido tão longe. Ele precisava aprender tudo sobre hidrografia para voltar e ajudar o seu rio. Ele só encontrou um rio igual ao dele, o rio Sena, lá em Paris, na margem direita e na margem esquerda, com uma ilha no meio. Ele disse que ele tinha que aprender tudo e voltar correndo para casa. Porém, quanto mais ele aprendia, mais ele tinha que aprender. E aí tem o discurso da formatura, e no discurso da formatura dele, ele também, nas entrelinhas, fala de um rio, de um menino que ele queria levar com ele mesmo para ajudar a trilhar os seus caminhos. E é um discurso também repleto de citações científicas, enfim, fala de vocação, sonho, compromisso, missão com esse rio. É emocionante também. E o leitor vai se envolvendo muito com esse texto. Ele diz, né, que ele só tinha 23 anos, mas já sabia onde ficava esse norte. Então, depois de formado, ele estuda muito, muito mais do que ele tinha na faculdade, faz especialização, mestrado, doutorado. Os anos passam, ele está sempre repleto de trabalho, mas sente uma saudade fininha desse rio. Sente a saudade da mãe, enfim. Aí ele tem notícias sobre aquela antiga cidade. Chega à Universidade Federal lá, muitos cursos, a cidade cresce, as multinacionais, mas ninguém falava nada desse rio. E aí nós já estamos no fim do livro. Ele volta com o filho, Yuri, de 9 anos, a mulher. O filho não conhecia peixe, nunca tinha nadado pelado, muito diferente da sua infância, né? E à noite, quando todos estão dormindo, ele vai até a ponte e ouve a canção da água e fala com o rio. E eu vou ler para vocês agora. É você, meu menino? Meu coração está contando. Sim, meu rio, sou eu respondi com voz embargada. Eu estava com saudade, meu filho.
E eu, meu velho, e eu? Você demorou tanto. Eu não pude vir antes, eu disse. E ele respondeu serenamente, eu sei. Queria tanto. Tenho certeza disso, ele afirmou. Às vezes me dava um desespero tão grande. A lua me contava e eu sofria com o seu padecimento. Eu queria voltar imediatamente, eu confessei. Desatino. As pessoas são assim. Vacilam muito, diferente de nós, que seguimos sempre para frente. Eu tinha certeza que o meu menino iria até o fim. Certeza, meu amigo? Eu perguntei. Absoluta. E por que tanta certeza? Se nem eu mesmo tinha. Porque você é meu filho, meu amigo. Porque você me deu sua palavra de honra. Quando ainda era menino, ele contou. Quando eu era menino, e palavra de honra é coisa de menino. Pulando algumas linhas. A gente se amava, Guto. A gente se ama para sempre, ele falou ofegante. Rio, você está tão cansado, eu observei aflito. Estou, mas vai passar. Agora aqui. Calma, meu velho, respira fundo, devagarzinho, Rio, assim. Que cheiro gostoso, sente, meu amigo. É a flor de jabuticabeira, respira, que delícia, que saudade. Calma, meu querido, calma. Respira bem devagarinho. Rio. O que foi que fizeram com você? Quem foi? Não foi ninguém, Guto, não foi ninguém, ele disse com muita dificuldade. Rio, fica calmo. Eu vou. Quem foi? Eu posso te ajudar. Respira fundo. Não foi ninguém, Guto. Foi todo mundo. Espera aí, meu velho. Eu vou. Calma. Vai chamar todo mundo, meu filho, todo mundo. Respira fundo, meu Rio Valente. Assim, calma, amanhã sem falta eu vou. Amanhã bem cedo, eu prometo. Rio, Guto, eu estou morrendo. Ele confidenciou arfando. A areia, o esgoto, o lixo, a química, as vacas mortas, os cachorros mortos, os pneus velhos, não são meus afluentes. Me ajuda. Era a sua lição? É possível concluir, portanto, que não há a menor marca de um discurso utilitarista com fins pedagogizantes, no sentido restrito do termo. O que predomina é um texto libertário, renovador. Esse resultado é obtido graças a um enorme senso de liberdade. Esse efeito, junto ao leitor, pode ser o da mais completa identificação, quando se volta para os aspectos emotivos e afetivos. Se tal efeito pode ser alcançado de uma maneira um tanto empírica por parte aí desse leitor escolar, a riqueza dessa complexidade da linguagem, que é justamente a fonte mais promissora para um bom aproveitamento de uma obra, exige essa cuidadosa participação desse professor, né, na atividade mediadora de leitura. Não era uma vez um rio, chega numa hora, né, que essa preocupação aí, né, vamos pensar em 2000, essa preocupação não tinha começado, né, mas começou de uma forma explosiva, defesa ambiental. Então, há no Brasil inteiro por aí, acho que levantando mais adeptos para esse engajamento, nessa luta de conscientização da qualidade de vida, dos nossos mananciais hídricos, da coleta seletiva do lixo, do interesse das pessoas por isso, né? E por fim, já fechando, nós chegamos, né, até mesmo por conta do tempo, o professor sempre fala muito, então a gente vai fazer um recorte, eu fico aqui, né, o meu convite à leitura desse livro, né, Olho d'Água, O Caminho dos Sonhos, do indígena Roni Waziri Guará. Esse livro foi trabalhado pelos meus alunos do PIBID nas escolas estaduais de Paranavaí, nos 6º anos. E aqui fica o meu convite mesmo à leitura, né, que eu não vou fazer a leitura desse livro, só vou falar sobre ele, sobre o escritor.
O Roni Waziri Guará, ele é professor da escola Casa Familiar Rural, que trabalha com questões voltadas para o desenvolvimento sustentável, essa preservação do meio ambiente, esse manejo florestal e as técnicas agrícolas, né? Ele é formado em pedagogia intercultural indígena e ele é palestrante sobre temas indígenas, trabalha como radiologista na cidade onde ele mora, com a família, né? Arte educador em escolas urbanas, dentro dessa reserva indígena de Maraguapaji. Essa obra, Olho d'Água, O Caminho dos Sonhos, do Roni Waziri Guará, que é desse povo indígena Maraguá, né, do Baixo Amazonas, foi vencedora do 8º concurso Tamoios de Textos Escritores Indígenas, né? Então, a editora, né, que é autêntica, unindo-se a essa ação inovadora, publica esse texto vencedor, né, possibilitando que este, né, transformado em livro, possa ser lido por diferentes pessoas. Fica o meu convite à leitura e eu vou terminar essa fala muito agradecida e lendo um poema que está aqui na página inicial desse livro. E esse poema é do Roni Waziri Guará. Pessoas e animais nascem com livre-arbítrio de ir onde quiserem, não importando o que irão fazer. Somos seres criados livres, livres para correr, para voar, para sorrir. Pois nem o sol nem a lua interferem na comunicação entre os seres. Eles sim nos servem de elo. Que essa liberdade não seja para destruir vidas ao nosso redor ou no planeta em que vivemos. Que cada filho tenha o devido respeito pela Mãe Terra e por todo ser que nela habite. Que se respeite a vida dos povos da floresta. Roni Waziri Guará. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço em todos e em todas que estão assistindo e que puderam assistir essa palestra.